Obrigado! Hoje o Pode Mulher recebe Edmar Pastor. Como é que tá, meu irmão? Graças a Deus, prazer estar aqui com o Wanderlei, participar desse podcast, Pode Mulher. Né? Fico muito grato de o senhor ter recebido o convite, aceitado de prontidão, tá? O senhor está aqui batendo esse papo com a gente, espero que seja um podcast maravilhoso, tanto que eu te respeito, amém, né? Uma pessoa com certeza. Abençoada aí no nosso município de Muriaé. Amém, bom? Amém. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. O senhor participou da fundação da igreja, né, Batista, aqui no bairro Primavera. Isso. Desde quando, pastor? Olha, ali foi fundado, ali tem uma história muito interessante, muito legal. O Trabalho Batista aqui no bairro Primavera foi iniciado em 2010, portanto esse ano completa 16 anos. E no início nós começamos num imóvel alugado, né? E esse tempo durou apenas 6 meses. Logo em seguida, a Igreja Batista Central de Muriaé, que é a mãe, por assim dizer, né? A gente chama assim da Igreja Batista do bairro Primavera, adquiriu um terreno ali, na Alameda Resedaz. E aí, com mais aproximadamente, acho que 1 mês ou 2, a obra foi realizada. E a construção foi realizada com participação de um grupo de missionários americanos que estiveram aqui, inclusive alguns ficaram lá em casa. E esse trabalho já é feito há alguns anos no Brasil, e eu participo desse grupo, chamado Grupo Missionários Consultores. Todos os anos é construído uma capela, especialmente em Minas Gerais, mas já foi construído em outros estados também por esse grupo. E a nossa, então, foi abençoada com esse grupo que veio, e a construção começou, claro, depois da base pronta, né? Começou numa segunda, e a inauguração foi no sábado. Não, uma semana? Uma semana. Mas já estava tudo pronto? Não, só a base. Só a base. Levantou as paredes, cobriu, colocou piso, finalizou e inauguramos no sábado. Que isso, que legal. Muito legal. E nesse início já tinha membros da igreja? Então, aproximadamente 12 membros. Inclusive, todos já da Igreja Batista Central de Muriaé. Aliás, todos, porque alguns que participavam ainda não eram membros, que eram moradores ali, né, da proximidade ali. Mas aqui do bairro Primavera e João 23, nós tínhamos aproximadamente 12 membros quando começou a congregação. Pastor, quando o senhor começou ali a igreja, né? O senhor já era pastor? Não, então, a minha história como pastor é bem recente, né? Eu me formei em 2019, meu concílio foi em Juiz de Fora, e isso foi 2020, 2020. Portanto, quase 6 anos aí de ministério pastoral, porém, já há muitos anos sou batista. E aí, quando começou a obra aqui no bairro Primavera, eu acabei, assim, na caminhada, me tornando uma liderança. Meio que, não vou dizer empurrado, porque não é essa a palavra, mas o próprio Deus foi direcionando as coisas. E, portanto, eu nunca passou pela minha cabeça fazer seminário de teologia. E aí, então, em 2015, eu vou para o seminário, termino em 2019, e aí veio aquela pandemia, né, aquela questão toda, a coisa parou um pouquinho, mas logo em seguida eu passei pelo concílio, que é uma das etapas do Ministério Pastoral Batista, e aí assumi, de fato, o ministério aqui no bairro Primavera. Porém, antes disso, eu já estava como uma liderança, né, não vou dizer leiga, porque eu já era batista já há alguns anos. Mas, enfim, antes de mim passou alguns missionários ali, inclusive um pastor, o pastor Antônio Pedro de Raposo, aqui próximo de nós, e sempre na direção do pastor Orlando, que é o pastor presidente da Igreja Batista Central de Muriaé, né, que deu todo o apoio desde o início. Enfim, eu trabalhei muitos anos no comércio de Muriaé e nunca imaginei me vir pastoreando a igreja. Nunca. Trabalhei alguns anos na Ferrobras também, por aproximadamente 6 anos. Enfim, a coisa foi acontecendo. Só foi escolhido. Aí, verdade. Quando o senhor se viu, você já estava escolhido? Já estava lá, exatamente, já estava na direção da igreja, e aí foi só as questões mesmo burocráticas, né, naturais do sistema, e eu fui me envolvendo e deu tudo certo, seminário, enfim.
E hoje tem uma igreja já consolidada, né? Bonita, a Sim, igreja pronta, né? verdade. Com muitos membros. Eu já fui até em casamento lá da nossa amiga Verdade, foi Claudete, muito né? bacana. Nossa amiga Claudete Claudete e Hélio, e né? E Hélio, Hélio, isso. né? Foi uma bênção aquele momento. Já tivemos outros ali também. Enfim, a igreja, né, pela graça de Deus, tem prosperado. Quais os dias que o senhor Então, nossos faz o cultos culto lá lá? acontecem às terças-feiras, 19h30. A gente chama de um culto de estudo da palavra. Não que os outros dias não tenha, é porque é um tempo mais voltado, né, para o estudo mais detalhado dos livros da Bíblia. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. Eu até trouxe uma revista aqui para te presentear, depois eu te mostrar. Muito obrigado. E temos à noite, né, às 19 horas, que é a celebração pública, enfim, do domingo, que normalmente as pessoas saem de casa, né, com esse propósito. E também temos algumas atividades durante a semana nos lares, né? Alguns membros que convidam para uma celebração. Nas quintas-feiras também nós temos tido já há algum tempo um culto denominado, a gente chama de culto dos homens, mas não é que seja exclusivo para os homens, é porque ele é organizado pela Sociedade de Homens da Igreja. Então a gente se reúne às quintas-feiras, no momento também de oração, de estudo da palavra Eu e acho tão bonito exposição. os homens, né? Se envolvendo. Envolvendo, né? Uhum. Antigamente era mais as mulheres que Verdade, envolviam, né? Em verdade. todas as igrejas, acho que os Sim, homens têm sim. se participado mais, né? Exatamente. É, Ainda hoje, nós, os homens, né, vamos falar assim, somos mais, meio que, não vou dizer frio, mas um pouco assim, agarrados com essas questões. Talvez pelo sentimentalismo, né, enfim. Mas o fato é que Deus tem despertado muitos homens para essa obra. o pastor Edmar, nas horas vagas, né? O que o Uhum. senhor faz assim? Então, O senhor gosta de fazer, se cuidar? eu gosto, apesar de não estar praticando atualmente, mas eu cheguei até a ver algumas bicicletas ali. Eu gosto de andar de bicicleta, por exemplo, Ah, que né? legal. Enfim, andar, caminhar também. Mas não tem assim um esporte preferido. Nunca fui de jogar bola, nunca fui bom de bola. Já até experimentei, mas não deu muito certo. Então, meu negócio mais é bicicleta mesmo e caminhada. O pastor Edmar, quando que o senhor viu na igreja batista que o senhor achou mais confortável, mais aconchegante, abraçou melhor? Quando que foi isso aí? Então, eu estou casado há 31 anos, né, com a minha esposa Eliane. Nós temos 2 filhos. E quando então nós começamos a namorar, isso há 34 anos atrás, ela já era membro da Igreja Batista. E aí, meio assim, meio que ela me levou, né, para a Igreja Batista, e eu já havia participado há algum tempo da Quadrangular, por exemplo, outras denominações, da Católica Romana também, há algum tempo. E aí, como ela já era membro da Igreja Batista, eu fui para um retiro chamava na época retiro de carnaval. A gente passava 4 dias na praia, ou de repente um sítio, mas nesse foi na praia, no caso. E aí, lá ouvindo uma mensagem, eu entendi de Deus, falei assim, aqui que eu vou ficar também e tudo. Aí, quando eu retorno para a mulher, aconteceu um fato até assim triste nessa viagem, nesse retiro, que um dos meus irmãos já falecidos faleceu nessa época. Eu estava no retiro, e aí 2 irmãos nossos lá da igreja se dispuseram então a voltar comigo em Muriaé para eu participar do velório, né, essa questão toda, e apoiar meus pais também. E aí aquele fato, né, junto às questões espirituais, acabou que calhando assim para eu entender de buscar um conhecimento melhor da espiritualidade, da vida após a morte, enfim, essas questões todas que é tão comum ao ser humano, né? Aproveitando essa deixa que o senhor falou aí, Uhum. da vida após a morte, na Igreja Batista, como que vocês lidam com isso? Então, Vanderlei, nós temos a nossas doutrinas, né? Nossa teologia com relação a essa questão da eternidade, do homem, né? Da criação. Nós entendemos a partir dos estudos da Bíblia, e a Bíblia ela é para nós a única regra de fé e prática, né? E olhando para as Escrituras e para aquilo que o próprio Jesus ensinou com relação a essas questões, nós entendemos que o homem, o ser humano, né, de modo geral, ele, ao passar esse tempo aqui na Terra, ou seja, ao falecer, né, ou
enfim, partir, ele vai então a ser submetido, né, a um tempo ali e chegará o dia do juízo final que a gente entende, quando então haverá a ressurreição de todos os mortos, independente da crença. Porém, nós entendemos que aqueles que viveram nesse mundo, né, vivem nesse mundo, e antes dessa partida, eles professam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eles creem na pessoa de Cristo como o Deus encarnado e, portanto, o Deus que, na pessoa humana de Jesus, né? Essa é uma doutrina também que nós estudamos, que é a questão da deidade e a humanidade de Cristo. Então, nós entendemos que Cristo ele se tornou homem para pagar o preço da nossa salvação. E com isso, nós entendemos que, crendo nessa verdade e vivendo com essa esperança, com essa expectativa, nós então entendemos que a eternidade ela será no, no paraíso, né? No céu, por assim dizer, para alguns vão entender no Éden, como foi no início, e isso se dará para toda a eternidade. E assim como nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou num corpo glorificado, há passagens nas Escrituras, por exemplo, que trazem para nós que depois da ressurreição dele, ele adentrou em um ambiente como esse que nós estamos aqui, sem a porta ter que ser aberta. Então nós entendemos que há um corpo, ele ressuscitou em um corpo. E nós entendemos então que nós viveremos a eternidade com um corpo também. Não um corpo físico, né, limitado como esse que nós temos aqui, mas um corpo glorificado. E com essa fé, né, com essa esperança, a gente então lida, de certa forma, apesar de toda a questão da tristeza, do luto, né, a gente lida com essa questão da passagem, da morte, enfim, do findar dessa vida aqui, com uma certa tranquilidade, né? A gente fica mais em paz, vamos dizer assim. Hoje eu estava vindo agora de um velório, né, de um Uhum, amigo nosso, e até o corpo dele vai ser cremado. sim. Não aqui em Muriaé, né, nossa cidade bem até distante daqui. Uhum. Como que a Igreja Batista lida com essa situação porque tem a ressurreição, né, Sim, aham. de cremação de corpo? Então, com relação a essa questão da ressurreição, boa parte dos batistas, inclusive eu, entende que não tem assim, nenhum problema essa questão da cremação, ou né, do crematório, enfim. Até pelo fato de que esse corpo seja deteriorado na terra, né, no chão, como alguns queiram, ou numa gaveta, ele não vai retornar. Esse é um corpo perecível que ele vai, né, ficar, ele vai sumir, por assim dizer. Por outro lado, há pessoas de uma linha talvez mais tradicional que vão entender que deve-se ter, né, isso tem até uma passagem nas Escrituras, um sepultamento digno e para alguns, e isso era muito comum com os judeus, né? Os gregos também e tal, essa valorização e a manutenção do corpo. Porém, Mesmo depois mesmo depois da da morte, morte. porém, com o passar dos anos, né, dos séculos aí, isso também se deu até por conta da questão da ressurreição de Jesus, né? Porque o corpo dele não ficou lá no túmulo. Só Uhum. que ele é um caso, né, eu diria, especial, porque a própria geração, ele foi gerado de uma forma especial. Enfim, envolve toda essa questão da a forma como nós somos gerados também. Então, ele, ao ressuscitar, o corpo dele não fica ali, justamente porque ele não foi um pecador, ele não pecou, né? Então, o corpo dele, ele foi um corpo assim, já santificado, purificado, ao contrário do nosso. Então, Uhum. nós, por conta da corrupção, do pecado, de toda essa questão que a humanidade vive depois da queda, então o final desse corpo físico é o pó mesmo, né, sumir mesmo ali. E então, voltando ao assunto da ressurreição, nós cremos que ao ressuscitarmos, todos nós ganharemos, por assim dizer, um novo corpo. E nós cremos que um corpo parecido, né, pode-se dizer igual, ao corpo que Jesus ressuscitou. Ou seja, um corpo que não tem mais limite de barreiras físicas, até porque no mundo espiritual a gente sabe que a questão física, né, ela não vai existir.
Então, voltando ao assunto com relação à questão da cremação, eu não vejo dificuldade quanto a isso. Eu não acho que eu não me submeteria, eu não indicaria isso para nenhum familiar meu. Porém, não há nada de uma restrição assim no sentido espiritual para isso, Uhum. né? O senhor acha que as igrejas, né, de forma geral, vamos colocar em geral, ela tem flexibilidade no tempo atual? Tem mudado a forma de você, do pastor, ou a religião em si, o padre, da maneira de lidar com os membros, de uma maneira mais flexível, de entender melhor? Porque do mundo atual mudou tanto, né? Sim, sim. Mundo da internet. Como o senhor vê essa mudança, assim, essa progressão, dessa aproximação da igreja com a população, de aceitar tudo que é sabido, né? Então, Vanderlei, a gente chama isso na teologia de um liberalismo teológico. Não sei se é esse assunto que você está É, querendo. Então, nos últimos anos, talvez até os últimos 2 séculos aí, né? 20, 21, assim, nós estamos no 21, mas a gente entende, tem percebido que a religião, a doutrina, a questão da eternidade tem assim sido buscada com mais frequência, talvez, né, até para a questão de tecnologia mesmo. Porém, há muito engano também, não é? E isso não é de agora. A gente pega aí os livros do Antigo Testamento, bem antes de Jesus, os apóstolos já vão falar dos falsos profetas. E Pedro, na sua primeira e segunda carta, na segunda carta especialmente, ele fala muito sobre isso. Enfim, assim como nós tínhamos os falsos profetas no Velho Testamento, os falsos apóstolos na época apostólica, na época dos apóstolos, né? E então, nos nossos dias, os falsos mestres, né? Os falsos líderes e falsos pastores, enfim, falsa. Com isso, a gente percebe que uma parte da população, e bem expressiva, ela tem sido enganada com uma teologia que a gente chama assim, de uma forma bem até descontraída, não querer ser pejorativo, mas o evangelho chamado evangelho água com açúcar. O que é isso? Misturar questões da psicologia, questões do humanismo, né, que está tão em voga também nos últimos anos, essa questão toda, e com essa questão espiritual, que são a eternidade. Por quê? Como nós temos como batista a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, nós então buscamos as respostas para nossas questões na Bíblia. E o que a Bíblia nos mostra é que, e o próprio Cristo, né, falou isso, há um só caminho para essa questão da eternidade. Há uma verdade. Então, nesse sentido, nós não aderimos ou não adotamos essas práticas liberais e mais flexíveis, por assim dizer, com relação à eternidade, né? Não é que a gente seja ah, inflexível ou que seja intolerante, né? extremista, intolerante, que é uma palavra bem, né, atual, está muito usada nos nossos dias, intolerante, não é isso. A gente lida bem, e inclusive isso é uma marca dos batistas, a questão da liberdade religiosa, em todo o mundo, né? Desde o início lá, como instituição na Europa, e depois Estados Unidos e Brasil, é uma marca dos batistas a liberdade religiosa. Todavia, quando se trata de um bate-papo sobre salvação e eternidade, aí a gente tem a nossa convicção, a nossa fé, que não dá para abrir mão e não dá também para dizer para você assim, não, Madeleine, você pode seguir na sua linha aí que vai dar tudo certo também. Um exemplo Uhum. só um exemplo, eu nem É, sei qual é a sua. Enfim, porque como nós cremos que só há essa maneira, ou seja, qual maneira? Essa fé em Cristo Jesus unicamente para a questão de salvação, então a gente não pode concordar com a outra maneira de se salvar, a né? maneira que eu vejo de um tempo antigo, né? Que era Uhum. muito temor, Sim, né? Temia um erro por causa da cobrança do julgamento lá na frente, das minhas sim, ações. sim. Depois parece que de um tempo para cá, as pessoas que eu converso aqui,
ou até na rua, né, que a gente conversa com muita gente, Uhum. parece que as pessoas entenderam que é por amor. E o amor, né, eu acredito que Cristo é amoroso com a Sim, gente, sim. perdoa tudo, Uhum. mas fica por essa questão do amor, né? E aí fica uma tolerância, parece que Cristo é todo, tolera tudo. Exatamente. Possivelmente isso tem a ver? Eu Você acha que penso que tem? sim. Isso tem a ver, como eu te falei, na questões até da própria, posso dizer, entre aspas, né, evolução do ser humano aí, enfim, todo esse conhecimento hoje, né, científico e tecnológico que nós temos. Porém, a Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, especialmente um profeta do Velho Testamento por nome de Oséias, ele disse certa vez, e isso é repetido no Novo, a seguinte frase, se referindo ao povo de Deus, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é o conhecimento científico, não é o conhecimento secular, não é o conhecimento adquirido na academia, né, ou seja, na faculdade, não é esse tipo de conhecimento. É o conhecimento do Deus Criador. E para conhecer esse Deus Criador, nós temos então a Bíblia. Nos seus 66 livros, ou seja, desde Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar o Deus, o único Deus. Ainda que ele se manifeste em três pessoas, né? Pessoa de Jesus, pessoa do Espírito Santo, mas é o único Deus. E esse Deus que é apresentado para nós, especialmente pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia, ainda que a gente possa vê-lo na criação, na natureza, né? Enfim, tudo isso, mas a revelação dele mais explícita, mais clara para nós é na pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus está registrada na Bíblia. Então a gente olha para esse Deus desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vê um Deus justo. E para você ser justo, para você aplicar a justiça, você não pode ser só amor, né? Então, assim, você tem uns direcionamentos, você tem algumas ordens, e se você, então, andar de acordo com essas normas, a justiça que vai ser aplicada em você vai ser uma justiça, diríamos assim, branda no sentido de não te penalizar. Mas se você, como diz alguns aí, né, pisar fora da linha, a punição vai vir. Então, esse Deus não é que ele tem prazer em punir, mas o princípio da obediência, que nós estamos falando agora, do temor, ele permanece. Ou seja, quando a gente lê Gênesis, por exemplo, a gente vê que o que causou a queda do primeiro casal foi o quê? A desobediência. Porque Deus diz: vocês podem tudo isso aqui, menos. E aí foi lá, aconteceu a queda, veio a punição, e a punição era o quê? A morte. Né? Deus disse: olha, se no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus, como o rei, né, como o Pôs o Senhor, limite, né? não pode voltar atrás. Então, eles pecaram, morreram. E com isso, o que está havendo? Seguindo essa pergunta, né, que você me fez com relação a talvez essa flexibilidade hoje, essa questão de entender ou olhar para Deus como apenas um Deus amor, e que de fato é, as pessoas têm perdido esse temor. Mas quando você lê as Escrituras, e esse é um erro de boa parte ainda das pessoas, de um modo geral hoje, inclusive dos crentes, né? Não estou dizendo só da pessoa assim, que não liga para essa religião, dos crentes, e tristemente de alguns líderes, de não conhecer as Escrituras. Por quê? Nas Escrituras, você vai encontrar segurança na pessoa de Cristo, que foi obediente, e obediente até a morte de cruz, daí essa dependência, essa segurança em Jesus. Porque não dá para ter segurança em qualquer outro semelhante nosso. Por quê? Porque todos nós falhamos, todos nós pecamos. É por essa razão que Jesus Cristo teve que vir para morrer, porque ele, como homem, porém sem pecar, então ele pôde tomar o meu, o nosso lugar naquela cruz e garantir para todo aquele que crê nele estar no mesmo lugar que ele está. E então o oposto também é verdadeiro. Para aquele que não acreditar, não crer, né, tem até aquele momento lá dos dois ladrões na cruz, né? Um brincou, zombou, e o outro sentiu ali a pressão e disse: Senhor, lembra de mim, né? E aí, então, para esse que sentiu ali que tinha um fiozinho de esperança, a Bíblia diz o quê? Ou o próprio Jesus diz o quê para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando que um pastor pode sentir a perda,
de um membro da igreja por tolerar algum comportamento dele? Então, nós olhamos para essas questões, inclusive com base em textos bíblicos, de que todo aquele que realmente eu não Deus escolheu, Deus chamou, Deus predestinou ali, por assim dizer, isso é um assunto também bastante polêmico, depois a gente pode falar um pouquinho, para a salvação, ele vai, ainda que ele saia, ainda que ele se rebela, por assim dizer, né? Mas em algum momento ele vai voltar. Em algum momento ele vai sentir aquele toque que a gente fala, o toque do Espírito Santo, e vai voltar para o caminho. Um exemplo bem claro disso na Bíblia é a questão do filho pródigo, né? Que se rebela com o pai e tal, e sai, depois volta. E se ele não voltar, a primeira carta, me parece, de João, João fala assim: olha, aqueles que saíram dos nossos é porque nunca foram dos nossos. Uhum. Entendeu? Do meio de nós é porque nunca foi de nós. Então, nós lidamos com essa questão dessa forma. A orientação bíblica para a liderança tratar com essas questões é aconselhar, é dar uma oportunidade, duas, três, e depois, então, deixar ele com o próprio Deus para que Deus trate com ele e ele volta. Nenhum líder, né, penso eu, fica feliz, tem prazer em que os seus membros, né, vão saindo por conta dessas questões. Agora, existe o outro lado também, que a gente está falando agora há pouco. A liderança, se começar a temer essa realidade e flexibilizar muito para não permitir que esse membro saia, então ele vai estar pecando e errando e assumindo uma culpa e correndo o risco de sofrer consequências terríveis, né, gravíssimas, por não se manter na verdade. No final dos tempos, né? Esse paraíso, céu, como que o senhor vê isso? Então, olhando mais uma vez, né, para a Bíblia, qual é o início de tudo que a gente vê? A primeira criação. Para aqueles que creem na criação, como está na Bíblia, né? A gente sabe que tem outras linhas, mas enfim. A gente vê ali um cenário, um local muito bom, né? O paraíso. Tudo na devida ordem, sem problema, o homem não precisando nem suar para, né, ter lá o seu pão de cada dia, por assim dizer. Então, nós entendemos que esse céu, que é um lugar, nós cremos que é um local, que é um lugar, né, não é uma sensação, enfim, ele será nesses termos. Ele será um local agradável, será um local que não teremos mais as tristezas desse mundo, né, os sofrimentos, as dores, né, as quedas ou as autodepressão, essa coisa toda. Enfim, a gente vai voltar, nós cremos nisso, àquela primeira criação, né, antes do pecado. E é por isso que nós entendemos que a Bíblia ela tem a resposta para essas e todas as demais questões do ser humano quando você crê, né, em toda a Bíblia. Ou seja, pegando o início, o meio, qual é o meio? O meio é a situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Uma situação assim, de peregrinação nesse mundo. Nós sabemos disso, ainda que a gente esqueça no dia a dia, mas a gente sabe que aqui é uma peregrinação, é um tempo que você está numa terra estranha, mas seu destino é né, um outro local. Então, pensando nisso, nós entendemos que há dois locais para se estar na eternidade. Como que faz uma pessoa que está vivendo, por exemplo, no pecado, né? E ele está vivendo ali, não deu tempo dele se arrepender, e por um certo momento ele sofre um acidente. Imaginar que essa pessoa sofreu um acidente sem antes ter reconhecido a palavra e acabou falecendo ali. Então, Rodrigo, para ser politicamente correto e ser bem flexível, como a gente estava falando agora há pouco, eu poderia dar uma resposta assim: não, sendo uma criança, ela está salva. Ou eu poderia dar uma resposta assim: sendo um adulto que se acidentou ali, no seu último segundo de vida ali, o último fôlego de vida, ele pediu perdão, arrependeu e foi salvo. Poderia falar isso. Porém, não posso falar isso. Por quê? Há uma doutrina, e com isso eu não quero assim entristecer ninguém, pelo contrário. Há uma doutrina para nós que também ela fica muito clara nas Escrituras, não só no Novo Testamento, mas no Velho também, que é a chamada doutrina da eleição. O que é isso? Deus tem um povo seu. Eu não sei, você não sabe. Por isso que eu não posso falar assim que essa pessoa que partiu dessa forma, ela está condenada. Não posso falar. Também não posso falar assim, não, ela está salva. Eu não posso falar com respeito a ela.
eu só posso falar com respeito a mim, para essas questões espirituais. Então, o conselho, né, a palavra que a gente pode dar para quem fica e, obviamente, tem esses questionamentos, é voltar-se para Deus e buscar nele não uma resposta para essa questão, mas um consolo de que, independente do que aconteceu com aquela pessoa, aquele que está aqui agora conversando com Deus, aquele que está agora observando essa situação e vendo qual é a situação dele, né? Ele então decidir se crê nesse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que, né, ressuscita e tal, ou se ele vai se revoltar contra ele por conta disso e se manter rebelde até o final da vida. Com isso, a gente entende o quê? Se ele faz a opção por essa segunda resposta, ou seja, se manter revoltado contra Deus, ele, né, corre o risco de se perder, né? Enfim, nós entendemos que há uma palavra de Salomão em Eclesiastes, parece que 7:12, se eu não estou enganado, ele fala assim, olha, é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E pra gente isso é um absurdo. Vanderlei, eu sei que você gosta de uma festa, que você gosta de conversar, tá com os amigos. Aí eu chego para você assim, Vanderlei, olha, é melhor você ir no velório comigo do que você ir para a festa lá, boca livre. É uma reflexão É muito uma maior, reflexão muito maior. Porque Salomão fala assim, né? Ali onde há luto, você tem a oportunidade de refletir sobre a brevidade da vida. Então, todos nós, as oportunidades que nós temos de refletir sobre a brevidade da vida, é para quê? Para que eu reflita sobre a minha condição. Uhum. Se fosse eu que estivesse ali, o que seria de mim? Então, a oportunidade é para mim que estou vivo. Para quem já partiu, a gente não tem mais, não tem o que falar, não tem o que apontar dedo. Ah, ele viveu assim, então ele está condenado. Não, isso não cabe a nós. Eu gosto de usar uma ilustração, eu já usei isso na igreja, se me permite, é a seguinte, essa questão do amor, por exemplo. Imagina se um cirurgião, né, um médico cirurgião, ele está lá com o paciente na maca para se submeter a uma cirurgia, e ele olha para ele assim, e fala assim, puxa, esse cara é meu amigo, ou essa moça, né, sei lá, quem tiver ali, e eu gosto tanto dele que eu não vou cortar ele, não. Não vou trazer esse sofrimento para ele, eu vou liberar ele, vou mandar ele para o quarto. Mas, doutor, ele vai... Não, mas eu não posso fazer isso. Isso é amor? Não seria amor. Então, o amor está exatamente no corte ali para tratar o problema e resolver a questão dele, e aí sim demonstrar amor. Mas se ele olhasse para o lado material, imagina uma pessoa, eu soube esse final de semana, por exemplo, um garoto chegou no hospital e teve que tomar, acho que 27 pontos, por exemplo, na cabeça, porque caiu de bicicleta, enfim. Imagina se o médico olha para aquela criança, aquele adolescente ali, tudo sangrando, e fala assim, olha, eu queria muito te costurar, mas acho que vai te magoar mais, então vamos deixar ajeitar. É igual um pai corrigindo um filho, né? Exatamente. Às vezes a gente tira alguma coisa do filho da gente justamente para corrigir demonstrar ele. amor. Pra Inclusive demonstrar a Bíblia amor. fala sobre isso. E Provérbios fala que o pai que retém a vara, ele odeia o filho. Olha só. Não é? Então, se você falar isso na sociedade hoje, tão então. cuidadora aí, você, que isso, pastor? Isso não pode estar na Bíblia, não. Vai lá, o Provérbio está lá. Porque se o pai retém a vara, o que está ensinando? Que ele não está corrigindo. E por não estar corrigindo, ele não está demonstrando amor. Aqui o senhor trouxe uma revista. Então, essa revista é o que nós estamos estudando lá na Escola Bíblica Dominical Deixa eu mostrar aos domingos pela manhã. É uma revista produzida pela nossa Convenção Batista Mineira. E então nós temos esse ciclo, né, agora, começando esse ano. Nos próximos 5 anos, nós vamos estudar a Bíblia toda. Desde Gênesis, né, que é o caso dessa revista aí. E aqui também eu trouxe para você uns panfletinhos aqui, se me permite. É uma organização global, porém patrocinada pela Convenção também, que é uma organização de apoio psicológico para qualquer pessoa que entrar no QR Code, ele vai ter um atendimento. Que legal. Chama Tote Peace, ou seja, Toque da Paz. É uma oportunidade da pessoa se cuidar também nessas questões, né? E geralmente quem atende é um psicólogo, um pastor, uma missionária. Tem várias pessoas no Brasil e no mundo, mas esse aqui no caso, especialmente no Brasil, voluntários que ficam 24 horas por dia, todos os dias da semana, para atender esses pedidos. Para atender esses pedidos. Ninguém fica sem atendimento e isolado. Sempre vai ter alguém para te atender. Ninguém fica para trás. Não, ninguém. É verdade. Pastor, eu queria que o senhor ficasse à vontade, deixasse as suas considerações. Então, Vanderlei e todos que nos assistem, né?
Eu agradeço por essa oportunidade e, como o Vanderlei disse, é um tempo curto, mas espero em Deus que a gente tenha outras oportunidades. E a palavra final que eu posso dizer nesse dia é a seguinte: você que tem qualquer dúvida com relação a essas questões, né, vida após a morte, espiritualidade, alguns embates também com a nossa realidade, né, como ser humano, ou seja, por que a sociedade está do jeito que está, enfim, nós entendemos que esse mundo, assim como toda matéria, né, ele tem um tempo limitado. Ou seja, vai chegar um dia final. A gente não sabe quando, enfim, mas a gente sabe que vai chegar. Mas ainda que a gente não veja isso acontecer, há um fato que é inegável para todos nós, que é a finitude da vida, né? A brevidade da vida. E o outro fato, né, consequentemente nesse, é o que nos aguarda do outro lado. Ou seja, o que vai ser de mim? E ainda que eu não saiba o que é ou como será do outro lado, eu terei outra oportunidade, né, eu poderei ir lá me arrepender, eu poderei ir lá dizer que agora eu acredito. Nós pensamos que não. Então, com isso, a gente entende que toda decisão, toda resposta, toda convicção que o ser humano, a sociedade, a humanidade deve concluir, enfim, deve ter essa certeza, ela se dá aqui nesse tempo, ela se dá nessa vida. Então, nós entendemos que, e segundo as Escrituras, né, próprio no livro de Hebreus, nós temos escrito assim que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então, eu gostaria de deixar para todos aqueles que estão nos assistindo nesse tempo, dizer que a Bíblia Sagrada, né, esse conjunto de livros que nós chamamos de 66 livros, ainda que alguns não creem, não acreditam que ele seja de fato a palavra de Deus, mas nesses últimos 2000 anos aí, não houve quem, né, acabasse, anulasse, extinguisse, e mais, não houve um que se levantasse, nem mesmo o pessoal da arqueologia e tal, para refutar essas verdades, para dizer o contrário. Enfim, o que a gente vê, inclusive a própria ciência se dobrando às realidades que nós temos nas escrituras. Então, Vanderlei e todos, né, que nos assistem, como eu disse, se tiver algo que nós, como batistas, né, não sou eu, batista, pastor batista em Primavera, mas se tiver algo que nós batistas podemos fazer, né, para de repente te auxiliar de alguma maneira, te ajudar de alguma maneira, conte conosco. Nós estamos ali na Alameda Resedadas, número 285, bairro Primavera, e, enfim, qualquer eventualidade aí, pode contar conosco. O cristianismo é muito, muito rico, né? Demais da conta. A gente vê tanta gente, todos os problemas psicológicos, depressivo, né? Tem tanta coisa boa, né? Dentro de Nossa, uma demais. religião confortável, convite daí, não pagar para ver, Flexível, né? e não tem esse peso que alguns. É porque às vezes é propagado, né, de que o cristianismo é um fardo, é um peso. E é justamente o contrário. Não foi isso que Jesus disse? Né? Vinde a mim, né? Porque o meu fardo é leve, é suave. Então vale a pena conhecer, vale a pena buscar essa segurança, não é? Ainda que você seja completamente leigo do assunto, mas vale a pena experimentar, vale a pena, porque não custa nada, como eu está falando, né? E o senhor falou uma coisa aí muito interessante, que é não pagar para ver. O que te espera do outro lado? Será Exatamente, que teremos oportunidade de novo não de é? consertar, né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo aqui é muito precioso. E, Vanderlei, é interessante, nós já estamos terminando, né? Mas, veja bem, o ser humano, se nós pensássemos melhor nessa questão da nossa alma, do nosso espírito, né? Como queira, alguns entram ou defendem, né? A gente chama de dicotomia ou tricotomia, essa relação de corpo, alma, espírito, ou corpo, alma, barra, espírito, enfim. Mas se o ser humano fosse, por um momento, ele pensar assim, o que de fato eu sou? Quem sou eu? O que de fato de mim vai durar, vai permear, vai viver a eternidade? É esse corpo? A gente sabe que não. Então, sabendo disso,
qual é qual é a instrução bíblica? Cuide do seu espírito. E penso, pegando a sua fala, já vou terminar, Aham. falando do caráter da pessoa, né? Quem sou eu? Compro, eu pago, eu respeito a minha esposa, eu sou amigo dos meus amigos, sou leal, né? Exatamente. Tudo Isso isso que o faz Cristo nos toda a ensina. diferença. Exatamente. E vive aqui uma Aham. vida muito mais tranquila. Sim, Não sim. precisa nem pagar para ver do outro lado, né? Com E essa moeda para ver o que vai não, não acontecer. precisa. Você pode viver uma felicidade muito boa, aconchegante, rodeado de Saudável. amigos aqui mesmo, Aham. enquanto estou carregando esse corpo. Exatamente, que é um tempo muito Não limitado, né? É é? muito pouco. O que que é 80, 90, 100 anos aí? É É pouco pouco tempo. demais, pouco demais. Ô, Eu quero te Delei, agradecer ó, muito. mais uma Muito vez, obrigado. eu que agradeço, fico feliz de estar aqui com Fiquei você, muito né? agradecido por você ter vindo Espero aqui, em tá? Deus a gente ter outras oportunidades aí, Então, sim, com né? Deus certeza. quiser. Muito obrigado, meus amigos que estão aqui no canal até agora. Curta, compartilhe o vídeo do nosso pastor Edmar, Sim, tá? Fique à vontade para comentar, mandar para seus amigos aí, tá bom? Muito bem, amém. pastor. Joia. Tchau, Até a gente. próxima. Tchau, Fique com tchau. Deus. Até Fique a com Deus. próxima. Deus abençoe, tá? Muito Amém. obrigado, meu irmão. Delei.